Olá, Mano Repórter conversa hoje com a Irina Preta, ela é a Head de People da Kraft Heinz Brasil. Tudo bem, Irina? Obrigado pela visita. Tudo bem, obrigada a vocês. Irina, para abrir essa conversa, eu queria começar falando sobre recrutamento. O que a empresa tem feito de novo para melhorar a qualidade dos profissionais contratados? Legal. A gente, na verdade, vem buscando várias parcerias, né? Uma delas já se estende aí por 3 anos, com uma startup que coloca algoritmos e inteligência numérica nos recrutamentos que a gente faz, né? Então, essa ferramenta a gente usa como base para todos os nossos recrutamentos de programas, né? Que são os recrutamentos mais massivos, e a gente consegue colocar uma referência do nosso profissional ideal que a gente tem hoje dentro de casa, e aí essa ferramenta, ela cruza diversos algoritmos e ela me indica quem são as pessoas que têm mais fit com esse perfil que eu estou dizendo que é o meu perfil ideal. Então, a taxa de sucesso, principalmente nos programas de recrutamento de estágio, trainee, tem sido super alta, utilizando como referência essa ferramenta, tá? A gente também tem começado a trabalhar um pouco o conceito de rede, né? Então, o nosso programa de trainee do ano passado, né, que entrou agora em janeiro, a gente já usou o conceito de rede, então 100% das pessoas que participaram do programa foram indicadas, né? E para este ano a gente quer profissionalizar um pouco o conceito da rede, tornando ela muito maior e a gente injetando conteúdos ao longo do ano para que a gente consiga construir e atrair as pessoas que de fato têm fit com aquilo que a gente tá oferecendo, né? Então a gente acredita que a gente vai conseguir ser muito mais assertivo mantendo o conceito de rede daqui para frente. Então, para a gente entender essa rede, como funciona isso, vocês têm um banco de talentos ou, na verdade, vocês buscam esses profissionais no mercado? Isso, na verdade, a gente buscou os profissionais no mercado partindo da indicação de pessoas que estão trabalhando conosco hoje. Então, são pessoas que estão lá dentro entendendo a cultura e o momento da companhia, e elas indicaram pessoas que elas entendiam que tinham a ver com este momento da companhia, tá? Então, esse foi o kickoff da nossa rede. A partir daí, a ideia é que a gente vá para a universidade, fazer palestras, a gente conecte com outras pessoas, e aí também não focando só no público de universidades, né, que eu acho que era uma estratégia antiga nossa, a gente focava muito no público de universidades, mas a gente também precisa trazer pessoas com maior senioridade, dado o momento da campanha de construção de processos e tudo mais. Então a ideia é que parta sempre do nosso núcleo, os nossos profissionais vão dar palestras nas universidades e consigam capturar mais pessoas para entrarem dentro dessa nossa rede. Então, isso que eu ia perguntar, isso funciona dentro de todos os escalões, desde o alto escalão até os profissionais da base. O piloto, no ano passado, foi feito em profissionais de base, mirando muito trainee, né? Mas a nossa ideia, sim, é que a gente foque em todos os níveis da pirâmide, até porque um dos nossos grandes desafios hoje, eles estão na liderança média e na liderança mais sênior, né? Então, a gente sempre se comunicou muito bem com a galera da universidade, a gente se comunicou muito pouco para cima, e hoje, no final do dia, o nosso grande desafio é trazer gente com bagagem, né? Nós somos uma companhia em momento de construção, de estruturação. Então eu preciso de gente que venha com bagagem e conhecimento para colocar esses processos de pé. Então, dentro disso, qual o tipo de perfil que a empresa tem procurado? Olha, a gente tem uma cultura bastante característica e muito focada em resultados, né? A gente precisa de gente com atitude, isso é inegável. A gente precisa muito de gente com senso empreendedor, né? Dado o momento de construção que a gente tá, uma pessoa que chega esperando encontrar algo estruturado vai se frustrar muito, então a pessoa tem que ter uma pegada empreendedora, mas a gente precisa de gente com conhecimento. E em algumas funções, o conhecimento técnico é suficiente, e para outras a gente está buscando conhecimento do mercado de alimentos, né? Porque a gente já entendeu que também existem algumas particularidades do nosso mercado que são importantes a gente conseguir trazer conhecimento a respeito disso. No geral, qual que é a sua avaliação? A empresa tem conseguido encontrar profissionais qualificados ou precisa passar por uma capacitação antes? Não, a gente está conseguindo, né? A nossa estratégia foi priorizar as posições mais sêniores, e aí a gente teve um aumento aí na idade média considerável, de uns 4 anos, aí de uns 2 anos para cá a gente aumentou cerca de 4 anos a nossa média de idade, porque a gente de fato conseguiu encontrar, principalmente para as posições críticas e estratégicas de liderança, pessoas muito sêniores e parrudas, né, para sentarem nesses lugares. Eu acho que a gente agora parte para um segundo ano onde a gente tem um desafio da liderança média, porque se eu não conseguir alimentar ela, eu não consigo dar velocidade de crescimento, e é uma das premissas que a gente tem dentro da companhia, que é a meritocracia. Então, como é que eu consigo fazer de fato isso acontecer e as pessoas crescerem dentro da própria companhia? Então, já que você abordou a meritocracia, queria falar sobre retenção de talentos. Acho que é um tema muito
muito importante. Uma economia mais aquecida torna o mercado mais dinâmico. E que programas vocês têm para segurar esses profissionais mais qualificados, justamente falando da meritocracia? Legal. Eu acho que assim, tudo começa com recrutamento. Então, a gente precisa, a gente está vendendo o sonho real. Né, o nosso sonho, o nosso problema, o nosso desafio, e as pessoas estão vindo porque elas têm fit e interesse por esse sonho, tá? Eu acho que esse é o ponto de partida, tá? Uma vez que a pessoa está dentro da companhia, a gente tem investido muito em desenvolvimentos e capacitações. Então, a gente acredita muito que cada pessoa é dona da sua própria carreira. Então, não sou eu que vou dizer aonde essa pessoa tem que se desenvolver, é ela quem tem que entender aonde ela quer se desenvolver. Então, para isso, a gente tem a Ownerversity, que é uma plataforma online que tem mais de 4 mil cursos, e aí cursos que alguns deles, o conteúdo é desenvolvido pela Kraft Heinz, outros vêm da plataforma do LinkedIn, outros de Harvard. Então, a gente tem uma série de conteúdos muito legais e que estão lá disponíveis para quem quiser se desenvolver neles, tá? E a gente também, desde o ano passado, a gente tem vindo com uma plataforma de desenvolvimento de liderança chamada Learn to Fly, onde a gente mergulhou em uma jornada de autoconhecimento. Então, a gente também deu essa ferramenta para as pessoas, porque a gente entende que hoje o profissional, ele busca muito mais que um desenvolvimento só profissional, ele também busca um desenvolvimento pessoal. Então, onde a gente consegue fazer com que se encontre o objetivo profissional e o pessoal, a gente acredita que é aí que ele vai conseguir performar bem, ele vai ser feliz e vai ficar dentro da companhia. E assim, a taxa de sucesso no ano passado foi bastante alta para essa liderança que a gente já trouxe com o perfil e bastante engajada com o nosso desafio. Como funciona? Tem algum canal de feedback para o profissional saber que essa meritocracia de fato vale? Tem algum canal? Na verdade, a gente tem um ciclo do líder, né? A gente tem 4 momentos de feedback formais, a gente chama de appraisal, tá? É o momento onde a gente avalia todas as metas, né? Cada profissional tem um número de metas individuais, a gente faz a avaliação dos pontos positivos, os pontos negativos e as oportunidades onde a pessoa tem que melhorar, e a gente também faz uma avaliação comportamental. Então, nesses 4 momentos, a pessoa já recebe um drive se ela está indo bem ou não. E existe um momento também que a gente chama de OPR, que é onde a gente faz a pilotagem desse profissional no 9 Box, né? Então, que considera os atributos de performance, né, as metas dele, e atributos de potencial. E aí, de lá, esse 9 Box, né, as 9 caixinhas, cada uma tem um plano de ação e um plano de consequências. Então, depois desse momento, todo profissional também tem um feedback bastante claro e um plano de desenvolvimento traçado para que ele saiba para onde ele tem que ir para conseguir dar um próximo passo. Que outras ações são feitas para aumentar o engajamento e a produtividade dos colaboradores? Tá. Na verdade, a gente tem a pesquisa de engajamento, né? Então, a gente roda ela anualmente, a nossa pesquisa de clima. E depois, ela acabou de sair, inclusive, a gente começa a rodar a Focus Group com cada uma das áreas para entender quais são os pontos do ponto de vista do colaborador que a gente poderia evoluir como companhia. Então, a gente está exatamente nesse momento e é nesse lugar que a gente define quais são as ações que a gente tem que fazer. Então, vou tomar como exemplo o ano passado. A gente entendeu que existiam ações de comunicação, a gente melhorou muito o nosso canal de comunicação com os nossos colaboradores, que é uma dor de praticamente todas as companhias, né? O ponto de diversidade também saiu muito forte, então a gente vem falando muito sobre diversidade. A gente no início do ano agora admitiu 15 pessoas com deficiência, sendo que 10 delas são auditivas, que é um desafio bastante grande. A gente está dando aula de Libras para as pessoas dentro da companhia, a gente vai começar a dar aula de português para os deficientes. Então a gente tá construindo nosso plano muito em conjunto com os colaboradores, porque a gente entende que não é área de gente, isso não é propriedade da área de gente, o engajamento da companhia. É propriedade de todos os líderes e todo mundo que está lá dentro. Você falou de diversidade, queria que você contasse um pouco mais sobre as ações, porque a gente fala em diversidade não é simplesmente incluir aquela pessoa na empresa, tem que ter um trabalho interno também. Como isso é feito? Isso. Na verdade, a diversidade ela passa por muitos lugares, né? Um deles até que a gente tem trabalhado bastante quando a gente trouxe pessoas sêniores é a gente entender que a diversidade de idade também é algo que tem que ser considerado, né? Então, eu acho que a diversidade de idade a gente conseguiu incluir muito bem, porque as pessoas vêm com muita bagagem, a gente tinha deficiência de pessoas com propriedade no que elas estavam falando, e aí todo mundo olhou e falou, putz, eu entendo porque aquela pessoa mais velha
com mais propriedade no assunto tá aqui dentro, né? A gente vem falando sobre a inclusão de mulheres há cerca de 2, 3 anos, tá? Falando muito de viés inconsciente, e aí a nossa decisão como companhia a gente não vai abrir cota, a gente não vai forçar a entrada, mas a gente vai começar a falar mais sobre o assunto para que as pessoas tenham maior conhecimento. E isso gerou um crescimento do engajamento das mulheres no último ano, foi cerca de 4% acima do crescimento dos homens, engajamento masculino, e o número de mulheres na liderança também subiu bastante. Então, para você ter uma ideia, no nosso escritório aqui de São Paulo já é praticamente 50-50. Né? Quando você olha a alta liderança que reporta direto para o presidente, 50% também mulheres, 50% homens. A gente ainda tem bastante trabalho, a gente começou no ano passado com os grupos de discussão a respeito dos outros grupos, né? Total voluntário, então quem se habilita a participar, participa, né? E aí agora também teve essa questão das pessoas com deficiência e que a gente veio com todo um plano de conscientização um mês antes das pessoas entrarem para entender como é você lidar com um profissional com deficiência, né? E agora a gente está se ajustando depois que eles estão dentro, conhecendo melhor, né? Eu acho que o grande negócio a gente não quer fazer por fazer, a gente quer fazer para as pessoas estarem bem e conseguirem se desenvolver lá dentro, né? E para isso vai ser um trajeto de constante aprendizado. A gente conhece muito pouco ainda, principalmente nessa questão de deficiência. Hoje também fala-se muito em ambiente de trabalho humanizado, construir um ambiente mais descontraído. Mas a gente não pode esquecer que a empresa depende de resultados, né? Como conciliar as duas coisas? Na verdade, eu acho que tem muitos estudos e já é comprovado que pessoas mais felizes performam melhor, né? E na Kraft Heinz a gente já chegou a essa conclusão. A gente acabou de mudar de escritório, a gente ficava lá em Alphaville, né? Num escritório bem pouco moderno. A gente se mudou para a região de Pinheiros. Nosso escritório ele tem várias áreas colaborativas. A cozinha é o centro do nosso escritório. A gente trabalha com comida, né? A gente tem que ter a cozinha, a gente tem que ter comida lá dentro. E isso tornou o clima muito mais leve, né? E além disso, a gente começou a entender que assim, tem toda a questão da flexibilização. Então a gente colocou home office, a gente implementou sexta-feira flexível, né? As pessoas saem às 2 horas da tarde uma sexta-feira do mês. A própria licença maternidade a gente estendeu para 6 meses, e os 6 meses seguintes, quando a pessoa retorna, ela pode fazer o horário dela, é super flexível. Eu sou prova viva disso, eu tenho uma bebezinha e quando eu voltei eu tenho toda a flexibilidade do mundo. Então a gente tá com um olhar muito mais indivíduo, porque a gente entende que aquela pessoa feliz e bem, ela vai trazer mais resultado para a companhia. Então... E como essas decisões são tomadas? Por exemplo, falando de home office, como isso foi discutido até chegar a essa decisão de que um funcionário em casa pode render mais do que, por exemplo, ele está num escritório? Tá, a gente, obviamente, está lendo muito, né? E tem muitos estudos nessa linha. E aí tem todas essas reuniões que eu te disse, que são as focus group, em cima da pesquisa de engajamento. E um dos pontos que saiu lá, em um dado momento, foi a questão da sobrecarga e do equilíbrio de vida. E aí, nessas reuniões que a gente fez com as pessoas, elas trouxeram que o ponto dela não precisar se deslocar, eu, por exemplo, perco 2 horas no meu deslocamento. Ela fica em casa, ela vai ser muito mais produtiva, ela vai ter um ambiente muito mais leve, sem interrupção, né? A gente também trabalha no Open Office. O Open Office é muito legal, mas por outro lado, a gente tem bastante interferência. Então a gente escutou muito todo mundo e aí o consenso foi, a flexibilização vai ajudar a gente na produtividade. E está sendo exatamente isso. Então o caminho muitas vezes é o diálogo, saber ouvir o funcionário e levar isso para a direção da empresa. É sempre, na minha opinião, é sempre o diálogo, assim. Tudo que é construído unilateralmente, você não enxerga algum ponto do outro lado. Então tudo tem que ser uma troca e a gente está tendo bastante sucesso com esse modelo. Irina, para a gente fechar essa entrevista, então, qual que é o principal desafio, os principais desafios desse setor de RH nos próximos anos? Eu acho que é conseguir ganhar relevância e sentar na mesa e ser visto como uma ferramenta de geração de resultados, né? Não é uma área assistencialista, isso já ficou para trás, né? A gente é uma área de business, é uma área de negócio. Então, como a gente consegue ser um RH e uma área estratégica e gerar valor para a companhia? No final do dia é isso, a gente quer os colaboradores felizes porque a gente quer que eles tragam mais resultado para a companhia, né? Então, como a gente consegue se encaixar nesse lugar, eu acho que a gente vem cada vez mais abrindo a cabeça, né, nesse mundo, trazendo pessoas de business. Eu mesma vim do business, foram 7 anos na área de vendas, com um olhar completamente diferente de quem já viveu o outro lado. E eu acho que a área vai ter que se reinventar
tem uma velocidade muito grande das coisas acontecendo e das necessidades, e a área tem que estar aberta para comunicação. Né? Se não estiver aberta para escuta, se não estiver junto com as pessoas, no corpo a corpo, não vai conseguir capturar na velocidade que é necessária todas as mudanças que as companhias precisam implementar. Irina, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela gentileza, pela visita, por responder nossas dúvidas. Imagina, obrigada pela oportunidade. Obrigado pela atenção e até a próxima.